Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco do teclado gamer Superframe Ribbon, mostrando algumas verdades e mentiras sobre ele, para que você, consumidor, possa fazer uma decisão mais acertada. Também vou mostrar por que a Terabyte está anunciando um teclado que não existe e está entregando um produto completamente diferente para o consumidor. Aqui vocês podem ver o site, eu vou dar um refresh apenas para garantir que nada mudou, tá? Dia de hoje, ali, dia 28 do 4 de 24. Esse é o anúncio do teclado. Teclado gamer Superframe Ribbon Wireless RGB Switch Red 75% ABNT. Esse é o ponto problemático. ABNT. Se a gente for olhar a imagem que eles estão anunciando, ela é um teclado claramente ABNT 2. A gente tem a tecla Alt aqui do lado direito. Nós temos a característica tecla Enter maior, nós temos o C cedilha, Till, etc. Nós temos a tecla Shift menor, com a tecla de contrabarra do lado esquerdo. Também são características do teclado ABNT2 ou do ABNT, principalmente essa diferenciação, esses conjuntos de tecla não estão presentes nesse formato, nessas posições no teclado americano, no teclado ANSI. Para quem não sabe, a Superframe é uma marca que traz produtos chineses. Ela adquire produtos chamados white label e coloca a marca deles. Isso aqui é uma remarcação de um teclado da Fantech, o Fantech Atom, e é um teclado decente. Pelo valor que está sendo cobrado pela Terabyte, de R$ 330 no momento, ele não é um teclado ruim em termos de que está sendo apresentado. Infelizmente, não é isso aqui que você recebe quando você compra ele. Mas para garantir aqui, eu gostaria de novamente apontar para vocês que esse é o anúncio do teclado. Ele diz a BNT em várias partes do texto. E se a gente for nas especificações técnicas, ele diz que layout é a BNT. Se a gente usar o Wayback Machine para o dia que eu recebi esse teclado, então 22 de abril, há aproximadamente uma semana, ele dizia BNT2, mas usava as mesmas imagens, completamente idêntico. Nós temos também uma propaganda dele em outra cor, também utilizando essa imagem. Aqui outra propaganda dele em outras duas cores, também utilizando esse layout ABNT2. Ok? Se descermos até a página de especificação, nós temos a BNT2. Ótimo. Voltando aqui para a página do Superframe, tá? Da Terabyte. Esse foi o teclado que eles venderam para mim e venderam para pelo menos mais 1.341 pessoas. E eu recebi isso aqui. Essa é a caixa do teclado. Logo da Superframe. E logo na caixa a gente já nota uma diferença. Um modelo que está aqui, né, a imagem do modelo é claramente diferente da imagem que eles colocaram no site. Né? Eu acredito que isso seja muito fácil de visualizar. Você tem a tecla Enter menor, a tecla de contrabarra está em cima da tecla Enter. Se você for observar o teclado como um todo, ele não tem as teclas do padrão ABNT em double shot, é basicamente uma sublimação por cima da tecla original. Mas se você virar a caixa, você tem nas características dele que ele é ABNT2. Então eu assumi que na realidade foi um equívoco da parte da gráfica e a caixa que estava errada, né? A imagem da caixa que estava errada. Infelizmente, não. O site que está utilizando uma imagem de um teclado que não existe. Se a gente pegar o teclado em si, tá? Esse é o teclado que vem dentro daquela caixa, Superframe. Superframe Ribbon. Apenas para deixar bem claro que esse é o teclado, tá? Wireless. Então é isso aqui que eu recebi. Vocês podem ver, né? Tecla Enter menor, tecla de contrabarra desse lado. Ele tem duas marcações para ponto de interrogação, uma na própria keycap, outra por sublimação. Ele não possui a tecla de contrabarra desse lado, a tecla Shift é maior.
Então ele claramente não é um padrão ABNT, ele é padrão americano, né? Padrão ANSI. Mas até aí eu poderia ouvir um argumento de que pelo menos as teclas estão marcadas e você pode usar ele como o padrão ABNT. Infelizmente ele tem alguns problemas para operar como ABNT. Tá? Vocês podem ver aqui no meu computador que ele está em ABNT. E se a gente for aqui pro bloco de notas e testar ele, primeiro ponto que a gente vai identificar é uma ausência de consistência, tá? O que eu imaginei que fosse ocorrer quando a gente fosse usar as teclas do padrão ABNT, que são essas teclas brancas, né? Marcação branca, a marcação branca iria prevalecer desde que você estivesse em ABNT. Faz sentido, certo? Então, quando eu clicasse nessa tecla, ótimo. O que aparece é justamente o que está na marcação branca. Ótimo, fantástico. Isso é consistente até você chegar na tecla de vírgula e na tecla de ponto. Ah, e para garantir que isso aqui são as configurações de fábrica, tá? Eu vou resetar esse teclado. Então, Fn, ESC. Fn, ESC. Pronto. Teclado resetado, conforme o manual. Novamente, ok, ok. Quando a gente chega aqui, que começa o problema. Temos uma vírgula, temos um ponto, e aqui é ponto e vírgula novamente. E se a gente usar a tecla Shift, modificador Shift, nós novamente acionamos a outra marcação na double shot. Bem, para acionar essas marcações, a barra e o ponto de interrogação, o que a gente precisa fazer é usar a tecla Fn. Isso não apenas é desconfortável, como é bastante problemático, porque novamente você não tem um padrão aqui, você não tem nenhuma espécie de segmento. Quando você chega nessas teclas, você simplesmente tem que usar a tecla Fn porque acabaram as teclas e é isso que nós temos. E você tem um problema ainda maior, que é a tecla de contrabarra. Se vocês observarem, ela segue a marcação branca, né? Então, aqui. E se você usar o Alt, se você usar o Fn, e aqui que está o problema, você não consegue ativar a contrabarra de forma nenhuma. Nenhum dos modificadores padrões faz com que essa tecla gere a tecla de contrabarra. Então, se você usa alguma aplicação que necessita dessa tecla, você simplesmente não consegue acionar ela facilmente usando esse teclado. Claro, existem algumas outras combinações de teclado que se você procurar no Google você vai conseguir. E sim, você pode usar o software da Fantech para fazer uma macro e consertar esse problema. Mas o ponto é, ele direto da caixa simplesmente não consegue ativar essa tecla de forma simples. E as outras teclas você precisa usar combinações que não são tão usuais e que com certeza vão quebrar as pernas de todo mundo que está habituado com o padrão ABNT. E a mesma coisa é verdade se você colocar ele em ABNT2, tá? Aqui, BNT2. Portanto, esse teclado tem uma limitação como o ABNT. E para aqueles que estão curiosos, sim, se você colocar ele no modo americano, no modo ANSI, todas as teclas que têm a marcação double shot, né, todas as teclas que são translúcidas, vão funcionar conforme elas são marcadas. E é assim que eu recomendo que você use esse teclado, caso você já tenha adquirido ele e não planeje devolvê-lo. Então, em resumo, essa é a situação. Nós temos um teclado que está sendo vendido como ABNT, usa imagens de modelo ABNT2 e é entregue um teclado ANSI. E o meu problema com isso é justamente o fato de que o consumidor está comprando um produto, esperando receber alguma coisa e ele está recebendo outra. Eu entrei já em contato com a Terabyte sobre isso, por meio do Reclame Aqui. O atendimento deles foi rápido, eles retornaram para mim, basicamente dizendo que todos os teclados
que eles têm em estoque são assim, então é uma característica do teclado. Não é assim que padrões funcionam. Mas que eu poderia devolver esse teclado e ter o meu dinheiro de volta. Isso eu não acredito que seja uma solução viável, porque eu ainda estava dentro da minha faixa de 7 dias de arrependimento. O que eu quero ver, o que eu gostaria de ver como uma solução disso é que esse anúncio fosse modificado para de fato mostrar o que ele é, e dois, que as pessoas que adquiriram esse produto sejam comunicadas e tenham a opção de devolvê-lo independente de quanto tempo já se passou. E para as demais empresas, para as demais superframes do mundo, que nós sabemos que essas lojas de computação e acessórios têm várias marcas que tratam de white labels, o que eu peço para vocês é: nós entendemos que a indústria nacional ela não tem o porte necessário para produzir todo tipo de componente, todo tipo de periférico, e que sim, existem vários produtos que são white labels que têm qualidade. Eu não acho que seja um problema trazer esses white labels para o Brasil, de forma alguma. Eu gostaria que esses white labels fossem adaptados, eu gostaria que esse teclado que está no site da Terabyte existisse e tivesse sido entregue para mim quando eu comprei ele. Mas se vocês não têm a capacidade técnica de fazer algo assim, pelo menos façam a diligência de testar o produto e visualizar o anúncio de vocês se as informações estão corretas. Dessa forma, o consumidor pelo menos vai comprar alguma coisa sabendo que ele vai receber e não vai ter nenhuma surpresa desagradável. E para o consumidor, o meu pedido para vocês é: quando vocês adquirem esse tipo de produto, esses white labels, testem eles, verifiquem se é realmente aquilo que você recebeu foi aquilo que você comprou, e que caso não seja, postem em algum lugar. Postem no Reddit, postem no Instagram, no Facebook, mas informem as pessoas. Porque dessa forma, se a gente realmente conseguir informar o consumidor, ele pode fazer uma compra mais acertada, e a gente pode também usar isso para realmente convencer essas empresas a levar o consumidor brasileiro mais a sério e esse tipo de situação não acontecer.